dos dois lados da vida. Aqueles que aqui estão encarnados e aqueles que nos assistem no plano espiritual. Bom, agradecer o convite para mais uma vez poder estar com vocês, estudando um pouco mais dessa doutrina, trazendo os ensinamentos de Jesus e tentando colocá-los nas nossas vidas e utilizá-los dentro das nossas tarefas, dos nossos procederes. E o nosso tema de hoje é os nossos talentos e o dever cristão. Nós sabemos que quando nos juntamos na espiritualidade com os nossos coordenadores do departamento reencarnatório, nós acertamos com eles algumas tarefas que nós realizaremos quando estivermos aqui nesse plano encarnados. É claro que quando encarnamos, nós não sabemos quais são, devido àquele véu que não nos deixa saber exatamente qual é a tarefa e nem o que fomos, para não atrapalhar essa trajetória que nós vamos ter que trilhar no momento dessa encarnação. Mas cada um de nós, à medida em que nós vamos encarnando, reencarnando e vivenciando diversas situações nas nossas vidas, nós vamos adquirindo determinadas habilidades. Em muitas situações do nosso dia a dia, às vezes nós vamos realizar uma tarefa e de repente você se vê tão afinado com aquilo ali que você pensa assim, nossa, como é que eu consegui fazer isso? Por que eu consegui fazer tão bem? De onde eu tirei essa experiência se nunca ninguém me ensinou? Na verdade, alguém, em algum momento, ou você, já tinha tido contato com aquela habilidade. E, na verdade, o que você faz é resgatar das suas memórias pretéritas, das suas experiências anteriores a essa encarnação, aquelas habilidades que você já tinha angariado. Embora, chegando aqui, nós vamos ter que reaprender muitas coisas. Quando a gente pensa assim, meu Deus, vou reencarnar e vou ter que passar pela educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, a minha adolescência. São várias experiências que nós vamos ter que vivenciar, mas na hora em que estaremos vivenciando, podem ter certeza que nós estaremos vivendo um novo momento. Mas quando nós estamos encarnados, nós possuímos algumas habilidades e alguns talentos. E cada um de nós possui essas habilidades e possui alguns talentos que são diferentes de outras pessoas. Por exemplo, algumas pessoas têm talento para administrar a rotina do lar de uma maneira formidável. É o tempo da família, é o tempo dos filhos, é o tempo de tudo. Tem pessoas que têm talento para desenvolver atividades em algumas áreas do conhecimento humano, porque veio de outras vidas também com algum processo de inteligência já evoluído. Outros são moralmente mais desenvolvidos. Alguns conseguem desenvolver tarefas usando o poder, por exemplo, usando a popularidade. Alguns se valem mais dos aspectos físicos, porque cada um de nós tem uma tarefa a cumprir. Em função disso, as nossas habilidades e os nossos talentos terão que ser, então, utilizados principalmente para o bem do próximo. E assim, Jesus, quando veio, nos disse que o Pai tem várias moradas e que o nosso reino não é esse mundo, existem outras moradas na casa do Pai. Que nós, à medida em que formos percebendo esses ensinamentos, assimilando esses ensinamentos, utilizando esses ensinamentos no nosso dia a dia,
nós vamos galgando patamares maiores, superiores, até chegarmos à divindade. Mas isso, para alguns de nós, pode ser que demore um pouco mais. Mas nós viemos com uma consciência para que nós possamos desenvolver principalmente a nossa moralidade. E quando nós temos algumas habilidades e alguns talentos, nós devemos usar isso em favor de quem? Em favor do próximo. Então, se nós temos uma certa característica, que é a da inteligência, o que nós vamos angariar com isso? Vamos angariar mais cultura. Não vou deixar isso adormecido. Se eu venho num processo de escassez na minha vida, é porque eu preciso aprender alguma coisa no nível da humildade, na aprendizagem dessa escassez, para ajudar alguém em algum momento da sua vida. Se eu tenho como um talento, uma habilidade, a alegria, eu vou usar essa característica da alegria para incentivar o meu irmão que porventura esteja passando por um processo de tristeza, um processo em que ele precise ganhar uma injeção de ânimo para descobrir o que? Nossa, a vida não é só essa tristeza que a gente pensa que está vivendo. Então, os talentos nos foram dados, nós viemos com alguns deles, não foi apenas para o nosso serviço, não é só para nós, é para que nós possamos utilizar isso para auxiliar os nossos irmãos. E quando a gente escuta, né, a frase que Deus derrama sobre nós a bênção divina e faz com que em cada um de nós haja uma centelha da sua vida, no coração de cada um de nós, é para que nós possamos fazer com que essa centelha se torne cada vez mais forte e nós possamos ajudar a todos aqueles que estiverem conosco. E aí, nós vamos utilizar, para falar um pouco mais dessa característica do talento, uma parábola. Mas uma parábola que eu acredito que vocês já conheçam, que é aquela parábola dos talentos, que o Senhor sai e deixa com os seus servos determinados números de talentos para que eles deem a ele um retorno quando ele tiver que buscar os talentos de novo. Só que nós vamos fazer, na verdade, uma releitura dessa parábola. Tem um livro de Chico Xavier, narrado pelo Irmão X. Irmão X, que depois a gente sabe que é Humberto de Campos, mas no início era chamado Irmão X. O nome do livro é Estantes da Vida. E nesse livro tem um capítulo que fala o estudo da parábola. E qual é a questão, a situação desse capítulo? Um parênteses aqui. Muitos dos livros narrados pelo Irmão X, por Humberto de Campos, como Boa Nova, por exemplo, esse Estantes da Vida também, eles trazem capítulos com narrativas do plano espiritual, onde Humberto de Campos coloca para nós uma situação que aconteceu muitas vezes na época de Jesus, mas com a visão já da espiritualidade em função do que a gente conhece da doutrina espírita. Então, nessa passagem desse capítulo, Humberto de Campos, o Irmão X, diz que eles estavam reunidos num determinado dia, conversando, um grupo de pessoas, e havia um rabi que era um orientador, na época em que ele esteve encarnado, ele era um orientador de Israel, o nome dele era Rabi Zohar Ben Osias, mas nesse momento ele já estava na espiritualidade há algum tempo e completamente envolvido com os preceitos da doutrina espírita. E a discussão que eles tinham ali era a seguinte, que era necessário que se pensasse em divulgar a doutrina espírita.
Aí ele pediu licença para parafrasear a parábola dos talentos. Essa parábola dos talentos, que nós conhecemos originalmente, ela está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 15, e está também no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas. Mas, como acontece essa narrativa, então? É a partir daí que a gente vai falar um pouco dos talentos, tá? Então, ele diz que o Senhor da Terra, partindo em caráter temporário para fora do mundo, chamou 3 dos seus servos e, considerando a capacidade de cada um as suas próprias obras. Então, ele conhecia bem esses 3 servos. Ele estava indo, né, partindo do mundo, mas queria deixar com eles os talentos que ele considerava que era um empréstimo, mas de acordo com a capacidade de cada um. E disse que estaria colocando e reencontraria os 3 quando estivessem na vida superior. Então, ele deixou com eles os talentos, os tesouros, como ele disse. Quais são os tesouros que nós possuímos? As nossas habilidades. Então, para o primeiro, ele deu dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio. Já pensou? Você encarna como? Se eu sou muito materialista, encarnando com dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio, dependendo da minha moralidade, ou eu faço um estrago, né? Ou vou ajudar muita gente. Para o segundo, ele deu inteligência e autoridade. Também, né? Muito cuidado quando terei que usar a minha inteligência e a autoridade. E para o terceiro, ele só deu um talento, que foi o conhecimento espírita. Bom, eles passaram a vida, né? E ao retornar ao plano espiritual, encontraram o Senhor e foram dar conta do que eles tinham recebido. O primeiro, que ganhou dinheiro, prestígio, etc., ele chega para o Senhor e diz o seguinte: eu cometi disparates. Uma pessoa, né, com esses talentos, eu cometi disparates e não consegui realizar-te a tua vontade, que determinava que ele teria que desenvolver o bem para todos os súditos. No entanto, aí ele fala, consegui angariar alguns resultados. Percebi o valor do trabalho, do progresso, o valor da amizade, desenvolvi a esperança e também a gratidão. O segundo, que tinha inteligência e autoridade, também ao retornar, foi prestar conta do que ele tinha feito. E aí ele diz para ele: Senhor, desculpe-me a incapacidade, não pude compreender claramente os desígnios que preceituam a felicidade igual para todas as criaturas. Porque uma das tarefas dele era justamente essa, tendo inteligência e autoridade, auxiliar na felicidade para todas as criaturas. Mas ele não conseguiu alcançar exatamente esse objetivo. Perpetrei lamentáveis enganos. Ele tinha consciência disso. E como a gente costuma estudar e a gente sabe, né? Quando nós estamos na espiritualidade, a nossa consciência ela é mais viva do que quando nós estamos encarnados aqui na Terra. Mas ele falou, mas mobilizei os valores que me destes e angariei alguns outros, como a cultura e a experiência. Então, com inteligência e autoridade, ele ainda adquiriu cultura e inteligência. Para esses dois, o Senhor chegou e deu a mesma tarefa, fez a mesma avaliação e designou a mesma tarefa que deveriam fazer a partir dali. Então, ele disse, voltem ao campo terrestre e reiniciem a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntastes.
então eles voltariam, reencarnariam, com todas essas características que eles já tinham e haviam também conseguido, e junto daqueles aos quais eles tinham encarnado, eles vão voltar e tentar fazer diferente. O terceiro, que recebeu o conhecimento espírita, foi fazer, a sua colocação. Então ele chega para o Senhor e falou: Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita intocado e puro, qual recebi da sua magnificência. Escutando isso, a gente pensa assim, não tomou consciência do que ele tinha que fazer. E aí ele continua: o conhecimento espírita, Senhor, é luz, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as suas próprias obras. Quer dizer, na verdade, esse nosso irmão que tinha conhecimento espírita, ele não entendeu nada. E o Senhor ficou muito decepcionado com ele. Chamou de servo infiel e disse que ele teria que retornar e começar tudo de novo. Aí ele ficou indignado. Indignado e ao mesmo tempo questionador. Nós não costumamos dizer que nós somos espíritos em evolução e que somos crianças espirituais? E esse servo, como uma criança espiritual, começou a fazer questionamentos como as crianças de hoje costumam fazer. Porque as de antigamente, eu lembro quando eu era pequena, a gente não perguntava muito, até porque se perguntasse algo que não era conveniente, mamãe e papai mandavam logo a gente, isso não é coisa de criança, Mas hoje as crianças são muito ávidas pelo conhecimento. E esse nosso irmão aqui parecia uma criança espiritual. Ele começou a debater com o Senhor. Aí ele fala: Senhor, veja bem, de que modo usar uma lâmpada assim, essa luz, como ele falou que era o conhecimento espírita, essa luz brilhante e viva, se os homens na terra estão divididos por pesadelos de inveja, ciúme, crueldade e ilusão. Como é que eu vou levar o conhecimento para pessoas assim, que tem inveja, tem ciúme? E quando a gente estuda a doutrina, a gente sabe que a gente está aqui para aprender isso. E dividir com o outro que a gente muitas vezes já aprendeu. E ele continua: como pregar o clarão da tua verdade sem ferir e incomodar? E como incomodar e ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Ele tinha receio de usar o que ele aprendeu. Ele tinha conhecimento, mas ele não teve vontade de fazer com que as pessoas conhecessem também. E a gente sabe que quanto mais a gente conhece, mais responsabilidade a gente tem com o conhecimento que nós adquirimos. Se eu tenho conhecimento, uma coisa básica no nosso dia a dia, isso não acontece aqui em Nova Friburgo, Se eu sei que eu não posso parar em fila dupla na rua, por que eu paro? Se eu sei que tem um meio-fio amarelo, eu não posso estacionar na frente dele, por que eu estaciono? Não é assim? Aqui em Friburgo isso não acontece não, tá, gente? A gente não vê isso. Mas, esse servo, ele estava assim um pouco equivocado e a gente continua. Ele fala: sabes que a verdade entre os homens cria problema onde aparece. Por que a verdade cria problemas, Ela cria problemas quando ela não é uma verdade. Quando nós entendemos equivocadamente aquilo que nós estamos ouvindo, aí sim, cria problema. Em vista disso, tive medo da tua lei e julguei, como sendo a medida mais razoável para mim, acomodar-me no sossego da minha casa. Esse servo, ele teve receio e ele preferiu ficar ali na zona de conforto dele. Quando está esse friozinho e nós saímos da nossa casa e estamos aqui na casa espírita para
ouvir um pouco sobre os ensinamentos, nós saímos da nossa zona de conforto. Quando eu me preocupo com alguém, seja da minha família, um vizinho ou quem quer que precise de ajuda, eu saí da minha zona de conforto. Mas esse rapaz, esse servo, ele preferiu acomodar-se. Ele preferiu ficar ali no recinto, né, aconchegante do lar, do que realizar o trabalho no bem com o conhecimento que ele tinha. Né? E a gente sabe que não é fácil, né? Trabalhar no bem, se envolver com as tarefas que nós temos que nos envolver. E ele ficou numa situação muito ruim perante o Senhor. Ele poderia ter feito alguma coisa com esse conhecimento? Sim, ele poderia ter estudado mais o Evangelho, ele poderia ter desenvolvido um trabalho no bem, uma campanha do quilo, entrega de cestas básicas, trabalhar numa evangelização, ser voluntário aqui na Casa Espírita, por exemplo. Por mínimo que seja, mas ele estaria desenvolvendo alguma coisa. Mas esse nosso irmão, ele ficou muito acomodado naquele local onde ele já estava. E aí ele diz para o Senhor: pensando assim, ocultei o dom que me destes para aplicar e restituo a tua riqueza, sem o mínimo de toque da minha parte. Essa frase dele, ela pode ser traduzida assim: não me comprometa. Né? E o Senhor ficou muito chateado com o que o seu servo apresentou como o resultado, que foi praticamente nada, né? E muito decepcionado, mas de forma firme, austera também, né? Embora triste, ele chega para este servo e que tinha recebido conhecimento espírita e diz para ele assim: servo infiel, não existe outra alternativa senão a de começares a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Então, esse servo voltaria a encarnar e começaria tudo de novo. A leitura do preparo, que foi feita hoje, ela nos dá também uma conotação nesse sentido, quando, né, nos alerta sobre as nossas provas de fogo. Quando nós precisamos, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso conhecimento, dentro das nossas possibilidades, auxiliar naquilo que for possível. Ninguém precisa, quando Jesus dizia que Deus não dá a ninguém mais uma carga maior do que aquela que possa carregar, e que nós podemos sim trabalhar dentro das nossas possibilidades, é isso que Ele quer, mas não quer que nós fiquemos guardando aquilo que nós poderíamos dividir com o outro, que seja um sorriso, que seja um bom dia, que seja uma frase que faça com que o nosso irmão se sinta melhor. Quando você sai de casa de manhã e passa na rua e fala bom dia para uma pessoa, dá um pequeno bom dia, e ela responde para você bom dia, né? Às vezes timidamente, porque ela não esperava escutar aquilo. E muitas vezes, aquele bom dia que foi dado é a válvula que necessitava aquele nosso irmão para ser acionada e o dia dele ser diferente. Então a gente tem que pensar, né, que nós estamos nesse mundo para interagir com o próximo. E muitas vezes você passa, entra, por exemplo, no elevador e fala boa tarde para alguém que está no elevador e ela nem responde. Tudo bem, você fez a tua parte. Né? Então esse nosso irmão, ele volta, vai ter que voltar. Mas ele ainda não se convenceu, ainda tenta questionar o Senhor sobre a sentença que foi dada, né? Que ele deveria retornar. E aí ele começa a chorar, porque aí ele começa a perceber que a coisa é séria, que ele não fez o que tinha que fazer. Aí
Ele diz: Senhor, Senhor, onde está a sua equidade? Onde está a igualdade? Destes aos meus companheiros dinheiro, poder, conforto, habilidade, prestígio, inteligência, autoridade, e a mim concedeste apenas o conhecimento do Espírito. Como fazes cair sobre mim todo o peso da tua severidade? E aí o Senhor, muito brandamente, fala para ele: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o maior de todos? Se ambos os teus companheiros não acertaram tudo, é porque justamente faltou a eles discernimento, através dos ensinamentos que você poderia ter dado a esses irmãos. Aí, mas o que ele fez? Fugiu, com medo da responsabilidade. Muitas vezes, a gente tem que refletir sobre isso. Muitas tarefas chegam às nossas vidas, muitas situações que nós, em alguns momentos, quase que assobiamos para fingir que não está escutando. Mas as tarefas chegam e nós temos que ir abraçando na medida em que nós realmente nos sentirmos com vontade, mas ao mesmo tempo responsáveis por sermos agora melhor do que nós fomos anteriormente. A gente tem que ter essa preocupação. E aí o Senhor fala que ele escondeu a riqueza que lhe emprestou. Não só perdestes pelo temor de sofrer e auxiliar, como também prejudicastes a obra deficitária dos teus irmãos. Se houvesse recebido, se eles tivessem recebido um quinhão de amor e serviço, humildade e paciência, eles teriam conseguido utilizar aqueles talentos melhor do que eles utilizaram. E é essa a essência do dever cristão que nós temos. Se nós sabemos que temos alguma possibilidade, que nós possamos utilizar essas possibilidades também em favor do outro e não só em nosso favor. E aí ele continua o servo: Senhor, Senhor, por que tamanho rigor se a tua lei é de misericórdia e justiça? E à medida em que ele está sendo levado pelos auxiliares do Senhor, eles vão esclarecendo para eles que realmente a lei é de misericórdia e justiça. Mas eles dizem assim: para os ignorantes do dever, aqueles que não conhecem, a justiça chega pela misericórdia. Mas as criaturas conscientes das suas obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. É o contrário. E aí vem aquela frase: a quem mais se der, mais se cobrará. Eu não preciso fazer coisas vultuosas. Volto a repetir: façamos dentro daquelas nossas possibilidades, dentro daquilo que nós temos condições de realizar. E às vezes o que nós temos condições de realizar é o pensamento no bem para um irmão, é uma prece que o nosso irmão necessita, no momento em que nós estamos nas nossas meditações, elevar os nossos pensamentos ao alto, pedindo por todos aqueles que ainda não aprenderam a pedir. Quando nós fazemos uma oração agradecendo o alimento que nós temos em casa, nós pedimos também: Pai, olhe por aqueles que não têm e que ainda não te descobriram, para que possam ser reforçados nas suas aflições. É um exemplo do que nós podemos fazer. Então, em cada um de nós há alguma coisa que pode ser oferecida para o nosso irmão. Quando eu morava no Rio, frequentava um centro espírita lá que tinha mais 2 casas de assistência em uma comunidade, 2 comunidades lá do Rio de Janeiro.
E eles tinham lá uma relação de pessoas, como aqui também tem, que faz a distribuição das cestas, né? E eles tinham as pessoas tinham pessoas que tinham uma distribuição fixa das cestas, porque eram pessoas que tinham necessidade de todo mês receber aquilo, e outras que tinham aquela característica de ser temporário, porque estava passando por um problema de doença, ou alguém na família estava desempregado, e depois que a situação da família melhorava, aquele benefício também diminuía. E tinha uma senhora que uma vez eles foram fazer entrega na casa dela, uma cesta básica. Aí ela começou a separar a cesta dela. E quando chegavam lá, eles diziam que tinham sempre assim, um biscoitinho com um cafezinho que ela oferecia. Mas ela começou a separar a cesta. Então, se tinha 2 quilos de arroz, digamos, era um para cá, o outro para lá. Aí perguntaram para ela, mas por que a senhora está separando? Não, meu irmão, é que tem uma família aqui do lado que a mãe está doente e o pai está desempregado. E eles estão passando por uma dificuldade muito grande. Eles eram de outra matriz religiosa e não tinham acesso a esse grupo, né, de assistência. Então, ela estava dividindo o que ela tinha, que já não era muito, para que pudesse dar para aquela família que naquela hora necessitava. O grupo, na mesma hora, conseguiu. Falou, a senhora fica com a sua cesta, que nós vamos entregar uma outra cesta para eles também. Alencaram eles naquele grupo e eles aceitaram. Então, essa senhora, ela podia não ter muita coisa. Ela podia não ter tanto conhecimento, mas ela tinha uma bondade no coração. O talento dela era a bondade. E ela dividiu isso com o outro. Então, nós temos, né, independente da nossa classe social, no nível de desenvolvimento intelectual que nós tenhamos ou não, nós temos a possibilidade de ajudar. No filme do Divaldo Franco, sobre a vida de Divaldo, tem uma médium que aparece, uma senhora, naquele grupo mediúnico que ele participava, que ela até deu para o Divaldo o livro dos Espíritos que ela tinha para que ele lesse. Ela era analfabeta. No entanto, ela tinha uma amorosidade fantástica e, ao mesmo tempo, uma mediunidade muito aflorada também. Mas um dia, numa reunião que estava tendo a comunicação de alguém num processo obsessivo, as palavras dela, não mediunizada, mas as palavras dela, através do sentimento que ela colocou naquelas palavras, fez com que aquele espírito aquecesse aquele sofrimento e aquele sentimento de revolta que ele estava. Então, cada um de nós tem a possibilidade de usar os talentos que nós temos. Cada um de nós pode usar um pouquinho para poder ajudar o outro, né? Então, por exemplo, né, com um pensamento, com uma frase de incentivo, com um sorriso, né, como eu já comentei, com uma pequena gentileza para um vizinho, mesmo que ele não reconheça tanto o que você fez. Mas são situações que nós vamos colocando no nosso dia a dia, de forma tão natural, que nós crescemos enquanto espíritos que estamos aqui para evoluir, dentro desse nosso processo de espíritos que vão alcançar a magnitude e a gente não sabe quando, mas se desperdiçarmos nessa oportunidade. Tem até no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, um item que eu gosto muito, que diz assim: entregai bem a vossa existência, que não é mais do que um momento fugidio na imensidão dos tempos que formam a vossa existência. Isso aqui que nós estamos vivendo hoje, essa vida que nos foi ofertada, é um momento fugidio na eternidade da nossa existência. Então, que a gente possa aproveitar o máximo possível.
Lá no livro, na revista Reformador, eles dizem para a gente que a espiritualidade superior, na aplicação silenciosa com o nosso Mestre Jesus, atende compassivamente à necessidade de todos nós que somos aprendizes. Jesus prometeu, com amor, não somente demorar-se conosco, mas estar conosco até o final dos séculos. Mas lá no Evangelho de Mateus, aí ele diz assim: mas também asseverou, com justiça, que receberemos individualmente na vida de acordo com as nossas próprias obras. E aí tem uma historinha que a gente vai contar, ela não tem um autor específico. Engraçado, quando eu estava preparando esse estudo, essa historinha apareceu para mim no famoso Google. Elas aparecem, elas surgem de repente na tua vida, né? Mas é interessante para a gente refletir um pouco. A história é assim: um dia, como hoje, me convidaram para conhecer Deus, mas não tive tempo. Sempre tinha coisas para fazer em casa. O trabalho, os estudos, amigos, enfim, não tinha tempo. Até que chegou o tempo de morrer. E quando me apresentei diante de Deus, vi que Ele tinha nas mãos um livro. Era o livro da minha vida. Deus folheou as páginas do seu livro e disse: não encontrei seu nome. Uma vez estive para anotá-lo, mas não tive tempo. Nesse momento, lembrei-me daqueles dias que não tive tempo para Deus. Então, Ele voltou os olhos para dentro dos meus olhos tristes e com um sorriso angelical disse: não te preocupes, meu filho, eu sempre terei tempo para ti. No entanto, voltarás à terra novamente para ensinar esta lição de vida que é: nunca diga que não tem tempo para o próximo. Nunca diga que não tem tempo para Deus. Então, que nós possamos realmente ficar alertas aos convites que nos são chegados, às lições que nos são passadas, para que nós possamos ajudar, para que nós possamos crescer. E quando nós retornarmos ao plano espiritual, o nosso nome, Deus vai encontrar o nosso nome rapidamente naquele livro que Ele carrega nas mãos. E aí tem uma frase de Emmanuel, lá no livro Palavras de Vida Eterna, que é assim: se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Essa mensagem deveria estar forte na mente do nosso irmão que recebeu o conhecimento espírita, guardou, não utilizou e agora vai ter que aprender tudo de novo. Então, que nós possamos estar com os ouvidos de ouvir, de perceber as intuições que chegam às nossas mentes, porque as boas intuições, os bons conselhos, vêm dos bons espíritos. Os outros passam muito rápido. Então, que nós possamos, trabalhar nessa bondade que santifica e utilizando da melhor maneira possível os talentos que nos foram ofertados. Muita paz a todos.